Jornal da Mix. Nós recebemos hoje o nosso convidado, Alexandro Fernandes, secretário de Trânsito e Transportes do município de Blumenau, gentilmente atendendo aqui o nosso convite. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Pancho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito bem, a gente tem que acostumar que agora é a Secretaria de Trânsito, que é a CMTT e não mais CETEB. Por que o senhor mudou de nome? Agora que a gente estava tão acostumado. Todo mundo chama de CETEB ainda, né? Eu acho que aos poucos a gente vai acostumando, a gente mudou para a SMTT, até porque nós estamos trabalhando para um novo momento nas ações que estamos desenvolvendo. Então, internamente, foi necessário algumas situações de mudanças, de aperfeiçoamento, de reorganização que ainda estamos desenvolvendo. Acredito que a mudança de nome serve para auxiliar nesse momento de transição, de ajustes, de alterações. O foco do momento hoje são concessões, são reorganizações da gestão de trânsito, e então isso faz parte de todo um contexto para a gente trabalhar para o futuro, olhar para o futuro, se espelhar nas grandes companhias de trânsito de outros municípios brasileiros mais fortes, como São Paulo e outras regiões também. Então faz parte de todo um processo de reorganização que eu acredito que a gente iniciou, né, dentro das missões que o prefeito Mário nos passou aí para essa gestão. Estamos caminhando e conseguindo avançar. Secretário, o senhor falou em concessões aí, e eu quero começar justamente falando sobre a concessão da gestão da área azul, né? Em que pé está isso, né? Em que pé está esse processo de modernização do nosso velho e arcaico modelo de área azul aqui da cidade? Então, Pancho, essa foi uma das missões dadas pelo prefeito Mário, um grande desafio. Nós estamos trabalhando no processo, de fato, de modernização tecnológica, modernização de conceito do sistema. E, neste momento, então, não estamos trabalhando com uma concessão de serviços, estamos trabalhando com uma terceirização de serviços. Decidimos trabalhar a concessão num segundo momento, que será um modelo ideal de fato, mas primeiro nós precisávamos entender como o nosso sistema de estacionamento funciona. Hoje ele é muito arcaico, ele é muito modesto, ele gera pouca receita, ele dá pouco resultado para as pessoas, e se nós fôssemos conceder diretamente à iniciativa privada, então nós digamos que nós temos um produto ruim, venderíamos por um preço baixo e o retorno por um município seria muito aquém daquilo que pode ser no futuro. Então nós estamos reorganizando, estruturando, aumentando o número de vagas, para que lá na frente, quando a gente fizer a concessão, a gente consiga também ter uma receita para o município maior. E a concessão demora mais. Terceirização, a modernização de forma terceirizada de prestação de serviços, ela é mais rápida. Então, nós temos urgência em mudar essa formatação. Por quê? Porque o cidadão não se sente atendido, o turista não sabe como faz para resolver o problema, e o principal foco da área azul, da zona azul, dos estacionamentos rotativos que existem em qualquer cidade do país e fora do país, é ter a rotatividade de vagas para facilitar a locomoção de quem está acessando áreas comerciais. É mais fácil achar uma vaga, né? Exatamente, né? Então, essa é a grande função, rotatividade de vagas. Então, estamos modernizando com qual formatação? Inserção da tecnologia na cidade, todos os modelos que nós consultamos, pesquisamos, visitamos cidades, buscamos trazer o melhor de cada cidade para que a gente tenha, de fato, um dos melhores sistemas de estacionamento rotativo do Brasil e que a gente possa aposentar, de fato, o papelzinho, a amarelinha, o cartãozinho, o pagamento exclusivamente em dinheiro nos pontos apenas 2 pontos, apenas 3, 4 pontos. E ainda é uma reclamação de poucos Muito pontos grande, e não aceita cartão e nem Pix. Exatamente. Então, tudo isso vai ficar no passado e agora a gente está no meio do processo licitatório. Esperamos já nos próximos meses, início do ano, aí está com isso finalizado. Dependemos agora de análise de documentos das equipes técnicas das secretarias de administração, SMTT, enfim, Progen, para que a gente possa dar continuidade no processo. O processo avançou, fizemos todas as análises de documentos, fizemos a prova prática, operacional, com equipamentos, tudo isso finalizado, e agora questões burocráticas aí para a finalização do processo. Acreditamos que início do ano poderemos estar aí com um novo momento sendo iniciado.
né? E Uma empresa foi habilitada, é isso? nós tivemos 2 participantes, uma empresa foi habilitada inicialmente, apresentou proposta, posteriormente a equipe técnica entendeu que faltavam documentos, chamou-se a segunda colocada, apresentou documentos, foi habilitada então, posteriormente foi feita prova operacional, técnica, prática, com os equipamentos, para ver se funcionava ou não, que era uma situação que o edital previa. E agora estamos na fase final de análise desses documentos aí para encerrar o processo. Até para entender, como é, na prática, como é que vai funcionar a área azul? A gente fala em tecnologia, enfim, mas qual é o modelo ideal que Blumenau vai implantar de área azul aqui, secretário? A ideia é assim, vai ter sensor nas vagas ou vai ter número nas vagas? Porque eu já vi 2 coisas, né? Em Balneário Camboriú, se eu não me engano, tem os números, né? Cada vaga tem um número. Não sei, acho que em Jaraguá do Sul tem sensor, enfim, como é que vai funcionar exatamente? Como é que o motorista vai lidar com isso, né? Isso, como eu falei, nós consultamos diversos locais no país e nós buscamos trazer o que tinha de melhor em diversas cidades. Então, numa cidade nós gostamos de uma situação, noutra cidade a equipe gostou de outra. Depois, fizemos pesquisas também como estão funcionando os sistemas de estacionamento aí fora do país. Naturalmente não em loco, mas virtualmente, pela internet e tudo mais. E a Secretaria já tinha de passado muita coisa desenvolvida, né, dos estudos, porque já se fala nessa modernização da área azul há muito tempo, mas a coisa não saía. Então, também solicitei que a equipe pegasse tudo isso que já tinha pronto do passado. Para que nós vamos perder tempo, inventar coisa onde já tem muito material pronto? Pegamos todo esse material e desenvolvemos em cima das novas situações de momento, porque tecnologia também, cada 6 meses tem coisa nova, né? Então, definimos em cima dessas situações de momento um novo modelo. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos, porque quando se fala de estacionamento área azul, naturalmente a pessoa já pensa, parquímetro. Não, parquímetro terá, né? Mas parquímetro já é uma tecnologia que nos próximos anos a gente já vai ver cada vez menos. Cada vez menos, é verdade. Mas terá parquímetro, teremos parquímetro. Eu divido sempre, então, para as pessoas entenderem em 2 situações. Ferramentas de estacionamento rotativo, que serão utilizadas para o pagamento, e formas de pagamento. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas que nós teremos na cidade? Parquímetro, aplicativo, nós teremos QR Code para que possa ser feito pagamentos também por Pix, que eu já vou falar na sequência. E nós teremos também o comércio credenciado. A intenção é credenciar o comércio para que aquela pessoa também que não tenha toda a facilidade com a tecnologia possa entrar ali na loja, pedir a sua hora, o seu período, enfim, pagar em dinheiro e receber o seu crédito. Modelo esse que já existiu no passado. Já existiu. Várias lojas vendiam. E nós temos as ferramentas. Essas são as ferramentas. E nós temos as formas de pagamento. Pagamento em dinheiro, que hoje já existe. Pagamento em cartão de crédito e débito. Pagamentos por Pix. E também o pagamento no aplicativo, com a sua conta no aplicativo. Lá, coloca os seus créditos e isso vai debitando. Aí nós vamos um pouco além. Se nós fizéssemos dessa forma, a pessoa colocaria lá o período que desejaria ficar estacionado, beleza, teria que colocar o papelzinho lá no carro para demonstrar e tal, e faria o que tem que fazer e depois tiraria o seu veículo, tudo certo. A gente vai facilitar um pouquinho além disso, para que a gente consiga viabilizar algumas situações. O Pancho comentou dos sensores. Então, nós teremos sensores nas vagas. As vagas serão sensorizadas. Hoje, são em torno de 1.300 vagas na cidade de Área Azul. A nossa intenção, não no primeiro dia, mas ao longo de 180 dias, é estarmos trabalhando lá na frente com 2.500 vagas. Dobrar praticamente. Por quê? Por exemplo, Rua Joinville. É uma área comercial. A cidade foi se expandindo. Cresceu. Né? A rua aqui da Antônio da Veiga, uma área comercial. Os comerciantes reclamam. O pessoal vem, estaciona o dia todo, eu não consigo ter uma vaga para atender meu cliente. Né? Então, nós precisamos gerar rotatividade nesses pontos. Então, esses pontos hoje a gente deveria ter a área azul, mas a gente não tem hoje braço suficiente para estar em todos os pontos. Então, a própria região aqui da Vila Germânica. Né? Então, são situações que as vagas serão ampliadas e nós teremos, então, os sensores nas vagas, com as vagas delimitadas, tudo certinho, porque os sensores vão nos permitir ter uma conferência não tão manual e mais automática em função da tecnologia, real, né? Porque o sensor, para que serve o sensor? O sensor diz a hora que um veículo entrou
E a hora que e ele a saiu. hora que ele E saiu. eu vou conseguir ter acesso a isso? Por exemplo, eu fico rodando com o meu carro, eu olho no aplicativo, eu estou aqui no centro, Isso. vou aqui, opa, tem uma vaga aqui na Midec. Nesse, Aí eu vou lá, nesse, eu vou ter primeiro, acesso a nesse isso? primeiro momento, não, mas a intenção, é fazer ali na frente já ter esse acesso. É mas legal, o sensor, facilita, né? Isso, mas o sensor, a principal função do sensor é o seguinte: entrou na vaga e saiu da vaga. Ele vai Fazer a contabilizar medição, né? exatamente o tempo que ficou ali. E nós teremos a área azul, que hoje é paga por hora, 1 hora e 2 horas, fracionada. Então nós teremos uma modelagem de 30 minutos, onde será feito o primeiro cheque, e posteriormente a cada 15 minutos até o máximo de 2 horas. Então o veículo ele pagará pela fração que ele ficou. Pagará por 30 minutos, ou por 45 minutos, ou por 60 minutos, ou 1 hora e 15, 1 hora e 30, 1 hora e 45, até 2 horas. Eu estacionei numa vaga e quero ficar por 30 minutos ali. Qual é o procedimento que ele vai ter para pagar esses 30 minutos? Vamos lá. Ou no comércio credenciado, comprando os 30 minutos, né, em dinheiro, podendo pagar em dinheiro, ou em outros meios com outras formas de pagamento. Então, como nós falamos, nós poderemos utilizar todas as formas de pagamento, mas não necessariamente todas as formas de pagamento disponíveis em todas as ferramentas. Por exemplo, parquímetros. O sistema aceitará cartão de crédito, cartão de débito, né? Porém não dinheiro. Né? Até foi decisão administrativa por questão de segurança, por facilitação de trabalho e tudo mais. Né? Nós teremos disponibilizados pela estrutura de estacionamento QR Codes, onde a pessoa poderá colocar o QR Code e entrar ali no sistema e pagar por Pix do seu banco, enfim. Então, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, dinheiro, todas as formas disponíveis que nós temos hoje no mercado serão aceitas no estacionamento rotativo, com fracionamento de hora, né? E com a principal ideia do negócio, gerar rotatividade, de fato, gerar receita que supere as despesas, o pagamento da prestação de serviço, e ainda com sobra, porque hoje o sistema não gera resultado. Quando gera no mês 10 mil de superávit, enfim, não gera resultado. Então a ideia é gerar de fato o resultado, um resultado maior, e utilizar parte desses recursos, além de utilizar nas ações da Secretaria de Trânsito, de Educação para o Trânsito, enfim, de gerenciamento de toda a estrutura, também aplicar parte desses recursos de superávit da área azul no transporte coletivo. Né? Então, essa Ajudar é a o premissa. subsídio, vamos dizer. Exatamente. Né? Partindo de um raciocínio que nós temos que o transporte individual precisa ajudar a bancar o transporte coletivo. Né? E sobre transporte coletivo, o senhor vai ou não vai botar ar-condicionado nos ônibus? Estamos trabalhando nisso, o prefeito me cobra, Alexandre, todos os dias, né? E estamos trabalhando pelo menos há uns 6 meses, permanentemente, direto com a fiscalização da Blumob e a fiscalização do prefeito e da vice-prefeita. Foram feitos todos os estudos financeiros, estudos operacionais, porque os equipamentos serão instalados nestes ônibus que já estão aí. E eu acredito que nós tenhamos em janeiro já o primeiro ou os 2 primeiros ônibus circulando com ar-condicionado. Lembrando que a ideia inicial desse projeto piloto é um trabalho focado para que a gente tenha um teste e, posteriormente, uma aprovação das pessoas, né? Porque a gente sabe que é uma necessidade, mas temos que ver como que isso vai funcionar na prática. E não serão em todos os veículos neste momento. É um projeto piloto nos 21 veículos da linha Troncal 10, né? Que é onde circulam um maior número de pessoas. Isso, região sul, região norte, né? Então, o primeiro veículo já está parado com os equipamentos sendo instalados, e eu acredito que em janeiro a gente tenha novidades aí, possa apresentar, né, o primeiro ou os primeiros veículos, com a intenção de nós termos aí os 21 ônibus os 21 veículos da linha Troncal 10 com ar-condicionados instalados, e ao longo do primeiro trimestre de 2023, com todos eles funcionando, todos esses 21. Secretário, mudando um pouquinho de assunto aí, falando, né, a boa notícia aí dos ar-condicionados, mas eu tenho percebido, circulando pela cidade, eu que sou motorista, sou pedestre, sou ciclista, ou seja, eu uso vários modais aí para me locomover, a gente percebe que algumas infrações são difíceis de serem reduzidas, coibidas. Por exemplo, escapamento aberto de motocicleta.
excesso de velocidade, não só de motocicleta, mas de carros também. É impressionante. Tem vias aqui, vias largas, como a Rua 7 de Setembro, por exemplo, que viram pista de corrida quando não tem tanto movimento, ou até quando tem movimento. A gente sempre vê um ou outro louco aí fazendo zigue-zague para passar por todo mundo numa velocidade que não é adequada à via, né? A impressão que dá, Alexandre, é que a gente não tem mais fiscalização. Eu não vejo mais blitz nessa cidade, por exemplo. Não há mais blitz para ver se a motocicleta está certinho ou não está, se tem escapamento aberto ou não tem. Até mesmo as blitz que fazia antes em conjunto com as SEMAS, por exemplo, e outros órgãos ambientais federais, para ver se o caminhão ou o ônibus estão soltando mais fumaça do que deveria e tal. O que acontece na cidade? A minha impressão é errada? A gente tem blitz na cidade e eu não estou vendo? Vamos lá, Pancho. Concordo muito com tudo do que tu estás colocando aqui no momento. E como nós estamos estruturados, organizados e trabalhando. Com relação a blitz, nós estamos trabalhando ainda alguns dias da semana, geralmente de quinta a domingo, com blitz, com estruturas mais atuantes, mas estamos fazendo o trabalho em dias aleatórios, em horários aleatórios também. O fato a cidade cresceu muito. Continua crescendo e vai crescer. A gente precisa planejar e se organizar para isso. Cada vez mais veículos nas ruas. Cada vez mais veículos, e as pessoas têm que entender que a gente não tem mais a facilidade em coisa nenhuma, no trânsito também. Que a gente tinha 20 anos atrás, na cidade 25, 30 anos atrás. Outro cenário. Todos nós éramos acostumados, eu quero ir ali, eu vou estacionar meu carro na frente, ou enfim, eu vou parar, vou fazer a volta no mesmo Hoje lugar, não é bem assim, tanto que a gente viu assim o crescimento da quantidade de estacionamentos privados que tem aqui na cidade. É impressionante. E que bom que tem, né? Porque senão... Exatamente. Então, teremos alternativa, né? Exatamente. E como eu falei, nós estamos trabalhando... A situação, só fazendo um parênteses aqui, a situação de Área Azul que a gente estava conversando aqui. Falando que a Área Azul precisa também financiar o transporte coletivo, porque a gente tem que cada vez fazer com que as pessoas andem com outros modais. Lógico que a gente não faz isso da noite para o dia, não, é cultural, né? E eliminem o seu veículo. Mas, por exemplo, um fato aqui que a gente não comentou, o estacionamento hoje ele custa R$ 1,50, Área Azul, por hora. Por hora. Né? Naturalmente, o valor vai ser outro e vai ser bem maior. A gente não definiu ainda, vai definir posteriormente, vai ser na casa dos R$4, né? Por hora. Por hora. Naturalmente que fracionado, como eu falei, que é um facilitador. R$2, então, meia hora já vai pagar aquilo que vai usar. Mas por quê? Primeiro porque isso está há 10, 11 anos sem reajuste. Né? Nunca se pensa. Que nem o salário do governo. Que nem vocês estavam conversando anteriormente. O salário... Tem que avisar o Jorginho que ele vai receber aumento aí. Eu acho que ele vai ficar feliz. Vai se assustar, né? Vai se assustar. Vai ver a folha dele, vai se assustar. Ou vai negar quando bater ali. Não, vou cancelar isso aí, não precisa. Então essa é uma situação para que a gente reorganize, melhore todo o serviço e tenha recursos também para investir em outras áreas. O transporte coletivo funcionando cada vez melhor, ele traz mais pessoas para o transporte coletivo e reduz o número de veículos na rua. Então, quem está dentro do seu carro tem que entender, eu preciso contribuir para que o transporte coletivo funcione, para que eu tenha uma condição melhor também dentro do meu veículo, porque senão, se a gente não entender isso, né, já foi provado que o sistema não funciona só com a tarifa. A gente tem que subsidiar, complementar o custo das pessoas da tarifa para que todo mundo tenha condição de pagar. Então, voltando aqui para o assunto, nós temos o trabalho que é feito, nós temos uma equipe agora que foi ampliada em função de novos concursos, novo concurso da GMT que foi feito, fizeram um trabalho, já estavam na rua na Oktoberfest, fizeram um trabalho fantástico na Oktober, a gente tem que reconhecer o trabalho de toda a equipe, então de parabéns, e o pessoal está dedicado na rua, trabalhando e trabalhando muito para que a gente tenha a situação organizada. Mas voltando, de fato, a cidade cresceu e a gente precisa estar pronto para atuar e pronto para o futuro. O trabalho que a gente faz ostensivo, naturalmente não pega tudo que acontece que a gente precisa fiscalizar. Mas hoje a gente tem um trabalho com a CCO também, que é toda a estrutura de tecnologia que ajuda bastante. A gente consegue, que não é uma estrutura de fiscalização no seu conceito, é uma estrutura de planejamento, mas que é utilizada também para monitoramento e fiscalização. E as infrações que são recorrentes, nós tentamos coibir. Agora, tudo sempre passará pelo nosso aprendizado enquanto pessoa, enquanto país, para que as coisas melhorem. Claro. Por exemplo, corredores de ônibus. Corredores de ônibus, hoje nós temos fiscalização por via de câmeras e nós temos também, nós estamos agora numa formatação de estruturação e escalonamento de equipes
presencialmente em diversos pontos de corredores de ônibus, porque parece que as pessoas não entendem que corredor de ônibus é para o transporte coletivo e para que a gente tenha cada vez mais o transporte coletivo funcionando adequadamente. Então, estamos hoje com a tecnologia, estamos hoje presencialmente trabalhando. Entendo, sim, que precisamos fortalecer e aumentar esse trabalho, porque, né, é difícil de entender algumas coisas. Questão de motos, enfim, e tal, é um trabalho difícil, mas o pessoal está ativo, está atuante nisso, porque o direito de um acaba quando começa o direito do outro, né? E estamos trabalhando muito forte neste final de ano também com todo o pessoal na rua, organizado e atento para que a gente possa ter, nesse período de Natal, aí, um trânsito mais intenso, enfim, uma harmonia no nosso dia a dia. Muito bem. Posso dar uma sugestão, só um pitaquinho construtivo? Um pitaquinho. Às vezes a gente é hora extra, tem que ter efetivo. E eu sei que o senhor não tem tudo isso, né? Mas às vezes a gente cobra blitz. Aí tem aquele que reclama da indústria da multa, que eu não concordo, porque assim, mas eu botei aqui na calçada, fui ali rapidinho, indústria... Não, tá errado, tem que multar. Mas eu só estava no celular, indústria da multa, mas tá errado, tem que multar. Aí quando a viatura está na rua, para a viatura, liga só o giroflex e bota 2 cones no meio da rua e fica paradinho ali, meia horinha, e segue viagem. Já ajuda. Vai na Rua das Missões, bota 2, 3 cones no meio da rua, encosta a viatura, liga o giroflex e fica em pé do lado do carro. Os motoristas vão reduzir a velocidade, vão respeitar um pouquinho mais, é a presença. Toda essa tecnologia é importante, mas a presença, ela ajuda muito. A gente não tem visto não tem visto. na rua. Quem passa não... Só uma sugestão, né, para que, de repente, quem está na rua... Sugestão aceita. E para complementar o que o Pancho nos perguntou, com relação à velocidade, né, de fato, é uma realidade. Nós estamos há quase 2 anos aí também sem a fiscalização efetiva de velocidade eletrônica. Estamos com o processo licitatório em fase final para iniciar, né? Para lançar início do ano. Assinamos contrato agora de mais 50 faixas elevadas, né, que serão distribuídas aí pela cidade, principalmente nos bairros. E o processo de fiscalização eletrônica, que nós teremos novamente, então, essa situação que é necessária, focando nos principais corredores de serviço, né, e focando também em cruzamentos com a situação de avanço de sinal, né, para que a gente, de fato, tenha muito claro o que é sinal vermelho e o que é sinal verde. Né. Tinha que achar um meio de fazer com que as pessoas não travem o cruzamento. Né? Isso, meu Deus, é um problema sério aqui na cidade. Também. Isso vai ser possível agora com o controle eletrônico de avanço de sinal, né, junto com a CCO, porque a gente vai evitar esses avanços de sinal vermelho e também a CCO consegue monitorar esses cruzamentos hoje muito bom. E mais efetivamente. Então, são avanços que vão ser feitos que muita gente algumas pessoas vão reclamar, mas eu acho que a maioria vai entender que é para segurança e é necessário. Né? Viver um novo momento, né? Tem que pensar nisso também. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora